Bem-vindos ao módulo 9 do nosso curso. A partir desse módulo, a gente começa a ver a arbitragem de maneira bem mais operacional. Os conceitos que eu tinha para te passar praticamente já foram todos e agora a gente vai colocar a cabeça na tela, vamos ver como funcionam essas arbitragens, vamos entender realmente a prática por trás dela e vamos começar a aprender como ganhar dinheiro nesse mercado. Vamos lá! Saudações investidores, bem-vindos a mais uma aula operacional do nosso curso de arbitragem. Eu sou o Pablo Granier, cofundador da Investidor Moderno e especialista em trading e arbitragem de criptoativos. O objetivo dessa aula vai ser mostrar para vocês os passos e intuitivamente o que devemos fazer para cada um dos tipos de arbitragem que aprendemos. Então vamos falar das arbitragens de Bitcoin, de altcoins, manual, robôs, transferência instantânea, ativas, passivas, pescaria de alta frequência, gargalo e infinita. Correto? Vamos tentar explicar para vocês com o order book como funciona. Infelizmente a gente não vai conseguir pegar essas oportunidades aqui, né? Já que, como já falamos com vocês, a gente precisa de paciência para pegar elas. Não acontecem toda hora e a partir disso aqui eu vou mostrar para vocês a dificuldade que é fazer essas arbitragens manuais. Já é difícil com um robô, imagina manualmente. Mas o objetivo principal aqui, como já falamos no curso, é o seu conhecimento e você entender tudo sobre esse mercado da arbitragem. Então, vamos lá. Começando na divisão aí mais básica, né? O que nós vamos arbitrar? É Bitcoin, é altcoin, é Tether, é stablecoin, a gente determina aqui pela Binance e nós vamos explicar para diversas exchanges para vocês como que a gente escolhe o que a gente vai arbitrar. Um detalhe que a maioria das oportunidades do criptomercado está com as altcoins no par BTC. Então, esteja ciente, se você está arbitrando e possuindo essas duas criptomoedas, você tem um risco ainda maior, correto? Lembrando que o Bitcoin é a moeda menos arriscada sempre. Mas, começando aqui, essa distinção básica, a gente não precisa falar muita coisa, né? Eu quero já chegar na arbitragem manual e na arbitragem de robôs. Como que a gente faria uma arbitragem manual aqui, por exemplo, na Walton Chain? Nós precisamos colocar ordens à pescaria. Por quê? Porque, saudações investidores, nessa aula do nosso módulo operacional vamos aprender na prática como funcionam os tipos de arbitragem entre duas exchanges e entre dois order books diferentes. Então vamos passar os conceitos que aprendemos lá no começo do curso para vocês agora aqui na prática e o que deveríamos fazer em cada uma dessas situações, correto? Então vamos pegar aqui dois mercados diferentes, um na Binance, a Chain/BTC, e outro na KuCoin, também da Chain/BTC. Olha só que interessante a diferença entre o book delas. Conseguimos enxergar que na Binance querem pagar 513 e na KuCoin querem pagar 506. Ou seja, temos uma diferença de valores aqui que possivelmente pode ser uma arbitragem para a gente. E como que a gente aproveita disso? Primeira coisa que eu vou falar aqui é se a gente fizesse uma arbitragem instantânea. O que você quer fazer aqui numa arbitragem instantânea? Você quer comprar da onde tem menos, da onde está mais barato a criptomoeda, ou seja, eu vou colocar uma ordem aqui a 507 e vou colocar aqui o máximo de chain que eu consigo comprar, a 507. Se alguém executar a minha ordem aqui a 507, numa arbitragem instantânea, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, ao mesmo tempo, executar ela na Binance. E eu estarei apurando um lucro de mais de 1%. Correto? Já que eu vou comprar por 507 e vender por 513 aqui, quase a metade, né? Um pouquinho vai ser 512. Então, como que funciona essa arbitragem instantânea? Eu estou tentando comprar na de menor volume, que está com menor preço, e eu realizo a minha compra quando me executam aqui na de maior volume. Correto? Isso é uma arbitragem instantânea de criptoativos. E como seria uma de transferência? Uma de transferência eu não teria criptoativos aqui na Binance e eu tentaria comprar ele aqui do mesmo jeito a 507. Correto? Agora teria até que aumentar, né? Mas aí, se alguém me comprou, o que eu teria que fazer? Na verdade, antes de comprar, eu tenho que vir aqui nos meus ativos aqui,
e tenho que ver se a carteira da Shen está aberta. Correto? Nós temos que fazer nas nossas arbitragens de transferência antes sequer de tentar comprar a criptomoeda. Nós temos que conferir se a criptomoeda, a Shen, está saindo da KuCoin, já que é lá que a gente está comprando, então a gente vem aqui e confere. Vocês podem ficar tranquilos que nós vamos ensinar isso para vocês em todas as principais exchanges que a gente faz a arbitragem. E a gente pode ver aqui que, legal, tá saindo normal, não tem nenhum problema de manutenção. E é só isso que a gente tem que fazer? Não. Nós também temos que vir na Binance e ver se está recebendo Shen, se a carteira está aberta, correto? Então a gente vem aqui na Binance e procura a Shen. Vamos ver se a carteira dela está aberta. Tudo certo, carteira da Shen está aberta. Podemos enviar para Binance, podemos retirar da KuCoin. Então a estratégia de arbitragem de transferência aqui daria certo. Mesmo a gente falando com vocês que essa arbitragem é muito mais arriscada do que a de transferência, tá bom? Mas aí chega no grande problema, né? O grande problema da arbitragem da transferência é que, para isso acontecer, a gente, e da instantânea também, né, as duas arbitragens, a gente precisa ser executado. E como vocês vão poder ver aqui, ser executado não é a coisa mais fácil do mundo. Eu estou tentando ser executado desde aquela hora e ainda não fui, correto? Por quê? Porque o mercado aqui na Shen não tem tanto volume. Olha só a minha ordem aqui. E aí entra outra questão também, que é o pior de tudo. Para as arbitragens manuais, nós estamos competindo com robôs. Olha só esse cara aqui que colocou 9 mil na minha frente. Isso aqui eu tenho certeza que é um robô se aproveitando da minha arbitragem manual para ele tirar e colocar a ordem a hora que for. Quer ver? Vamos postar, se eu tirar essa ordem aqui, ele vai tirar a ordem e vai colocar mais abaixo? Olha só. Melhor como funcionam esses robôs e por que é extremamente difícil competir com eles, eu vou pegar um exemplo aqui da NIL para vocês, uma criptomoeda que tem um pouco mais de volume do que a Shen. Olha só isso aqui que acontece no book dela. Cada hora tem um cara na frente. O que é isso? Isso aqui são robôs competindo pelo book, competindo pelas oportunidades de arbitragem. Olha só. Cada hora um cara vem pra frente aqui do outro, olha, 94, aí o outro já sai aqui, vai para outro lugar. Toda hora a gente fica roubando a oportunidade do outro. E se a gente tentar fazer isso manualmente, a gente acaba se dando mal. Por exemplo, deixa eu colocar aqui no 87,91 para vocês verem. Vamos colocar no 87. Na frente desses robôs, 87,93. O máximo aqui, 87,93. Beleza. Minha ordem vai aparecer ali. Olha só, instantaneamente, quando eu coloquei minha ordem, já foi vários robôs para minha frente. Olha esse cara aqui com 41, o cara com 7. Por isso que é difícil de executar as ordens, correto? Até agora minha ordem não foi executada aqui, ó, mesmo eu sendo o primeiro. Os robôs vão ficar competindo comigo para tentar pegar a minha frente. E por que não tem ninguém competindo agora? Porque provavelmente o preço da NIL subiu na Binance. Sim, olha. E tá basicamente o mesmo preço que eu estava colocando aqui. Correto? Então o que os robôs fazem? Eles readequam a oportunidade deles mais para baixo. Ou seja, se eu colocar aqui no 87, 85, por exemplo, que daria uma oportunidadezinha, os robôs vão começar a brigar comigo nessa posição aqui, colocando acima de mim, um cara no 87,90 já, e isso acontece sempre. As oportunidades não são fáceis, principalmente para quem está fazendo arbitragem manual. Correto, investidores? Então é isso sobre os robôs, espero que vocês tenham entendido aí. É um tema um pouco complexo
que vale a pena a gente fazer isso em cursos mais avançados, mas aqui eu quero dar a ideia de vocês, como que funcionam esses robôs, por que é tão difícil a arbitragem manual. Tranquilo? Então é isso, Saudações, investidores, chegou no momento de exemplificar para vocês as arbitragens ativas e passivas e as de pescaria e alta frequência. Para isso nós vamos utilizar o Bitcoin com a paridade USDT. Para quem não lembra, o USDT é uma stablecoin, uma moeda estável, confiável, a True USD, correto? E como que funciona essa arbitragem ativa para passiva? Para vocês lembrarem é muito simples. Lembrem dos tipos de ordens. As arbitragens ativas, elas acontecem quando temos uma dispersão no book e instantaneamente eu executo dos dois lados, correto? Eu compro e vendo a mercado nos dois lados porque eu vi, ou meu robô viu, que essa arbitragem daria um lucro tirando as taxas. Então acontece a arbitragem ativa, correto? Já a passiva é diferente. Já a passiva acontece quando a gente ainda não tem a oportunidade, mas quer se posicionar para garantir essa oportunidade. Então o que eu faço? Eu pego o valor que está em um dos books e coloco uma ordem passiva num valor superior, num valor que se o preço estourar para lá, eu vou pegar a minha ordem e eu vou ter um lucro na arbitragem, correto? Então, a passiva, eu fico no book atrás de um lucro e a ativa, eu já encontrei esse lucro e eu executo dos dois lados, correto? E isso tem muito a ver também com as arbitragens de pescaria e HFT. As arbitragens de pescaria nada mais são do que arbitragens passivas com uma estratégia por trás delas, correto? Na pescaria, a gente quer colocar as nossas ordens na frente de quem? Na frente dos robôs e das manipulações de mercado. Por quê? Porque se a gente colocar a nossa ordem atrás de muitos bitcoins, olha só, se a gente colocar atrás aqui desses caras, ou desses caras aqui, ou desse cara com 6 bitcoins, desse aqui com 10, dificilmente a gente vai ser executado. Então onde que a gente tem que colocar? Um pouco abaixo dos caras grandes, um pouco abaixo dos robôs, um pouco abaixo da manipulação. Daí vem a pescaria. E eu garanto para vocês, não é algo fácil, é algo que demora, e até mesmo com robôs é difícil, ok? Ou seja, se você quer fazer isso manualmente em moedas de grande volume, igual eu estou mostrando aqui, desista, não dá, correto? Dá para você pensar em fazer essa estratégia em criptomoedas de menor volume, como a gente mostrou nos exemplos passados. Mesmo assim é difícil, e a gente já mostrou, você compete com robôs até nas moedas pequenas, correto? Continuando falando da HFT. A HFT é uma estratégia exclusivamente de robôs, correto? E simplesmente eu vou exemplificar para você aqui no book, onde eu estou enxergando que está tendo essa estratégia HFT, que esses robôs estão tentando pegar essas oportunidades no mercado. Estratégia HFT é uma estratégia de pessoas com robôs muito rápidos, de alta frequência, que tentam no book captar essas oportunidades. Eles ficam pescando no book e tirando, colocando, tirando, colocando, tirando, colocando, toda hora, correto? Então, por exemplo, esse cara aqui, com certeza, deve ser um robô de arbitragem buscando um lucro, correto? Porque se ele vender a 8.074 aqui, ele consegue em outra exchange comprar mais barato e realizar a arbitragem dele, correto? O mesmo serve para caras mais aqui embaixo, ó. Vamos pegar aqui. Por exemplo, esses caras aqui no 8.027. Com certeza, isso aqui deve ser um robô tentando fazer essa arbitragem de alta frequência, correto? Como é uma estratégia para bots, eu não vou me alongar muito aqui, já que ela é bem complexa, mas só para vocês entenderem. Quando vocês verem esses caras que colocam e tiram a ordem, colocam e tiram a ordem, colocam e tiram a ordem, eles estão fazendo essa estratégia de alta frequência para buscar as oportunidades de arbitragem. Tranquilo, investidores? Espero que vocês tenham gostado aí dessa exemplificação. Tudo bem simples, né, para vocês entenderem o conceito. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso, um forte abraço e até a próxima.